vez que eu falo sobre infância, sobre bebês e crianças e adolescentes, eu falo sobre a importância de ensinar que eles fazem parte da casa, que eles fazem parte dessa comunidade. E não que eles têm que realizar uma tarefa porque você vai ficar brava, porque você vai ficar triste, ou até porque essa criança vai ficar de castigo ou apanhar. Mas eu acho que essa lição para as crianças deve fazer com que a gente também pense sobre isso. Para você entender por que você deveria aprender essa lição, assiste ao vídeo até o final, depois me conta o que você achou e se você já tinha pensado sobre isso. Quando eu digo isso, que a gente precisa ensinar essa criança, é um olhar de que, embora o brinquedo seja dela, ela não pode fazer o que ela quiser, né? Ela não pode deixar ele em qualquer lugar, porque isso atrapalha o funcionamento dessa comunidade, dessa casa, isso atrapalha o funcionamento das outras pessoas. Estamos há anos, nós mulheres, tentando ensinar os homens a se responsabilizar também pelas atividades domésticas. Então, dizendo que homens não devem só ajudar as mulheres, mas também se responsabilizar e fazer as tarefas de casa, que se eles também sujam, eles também limpam, se eles comem, eles também cozinham ou lavam a louça. Mas talvez uma coisa que você nunca tenha se atentado é que quando a gente fala de se responsabilizar, de pegar esse lugar para você, não é só dentro da sua casa, não é só essa comunidade que você faz parte, mas da comunidade como um todo, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você também faz parte de todos esses lugares e também não deveria poder falar: ah, mas eu faço o que eu quiser, porque a casa é minha, porque o carro é meu, porque eu compro o que eu quiser, já que você ocupa esse lugar e tem uma responsabilidade sobre isso. Mas eu tenho certeza que alguém vai dizer aqui para mim: mas eu não gosto de política, eu não tô nem aí para política. E aí o que eu queria te dizer é que sinto muito. A política, ela é uma parte. O que a gente está falando é da sociedade, que é uma parte muito maior. Que quando você olha e fala assim: eu tenho o direito de não gostar, de não estar nem aí, o que você está fazendo é igual a criança falando que o brinquedo dela, se ela quiser quebrar, ela quebra, né? Então, quando você olha e fala desse jeito, você está falando que você tem o direito de se trancar dentro da sua casa, do seu condomínio, do seu apartamento e querer que o mundo lá fora se exploda como se isso não fosse respingar em você de alguma forma, né? Então, quanto mais pessoas vão se colocando nesse lugar de que elas não precisam se preocupar com isso, mais coisas vão estar pelo meio dessa casa, mais brinquedos vão estar jogando, menos pessoas preocupadas com o fluxo, com o trabalho, com a sujeira terá e mais problemas a gente vai ter para arrumar nessa casa, não é? E aí, o porquê que eu friso de dizer que esse movimento é muito maior? Porque a gente está falando de sair desse lugar de egocentrismo, de parar de olhar para o seu umbigo, para os seus problemas e querer, por exemplo, na hora de votar, que aquele candidato resolva o seu problema, mas de que você também esteja participando da solução. E aí isso é muito maior do que simplesmente escolher em quem você vai votar. Isso é uma parte menor ainda. Ou até aquilo que as pessoas ficam dizendo todos os anos e praticamente ninguém faz, que é cobrar o político saber aquele cara que você votou, o que ele está fazendo. Porque vamos pensar de novo nesse exemplo da casa e que o político é a mãe, que é quem está com as tarefas e organiza essas tarefas, né? Você é o filho ou você é o marido, o seu papel não é só cobrar a mãe das tarefas que ela não está fazendo, mas se colocar ali. Qual é a minha responsabilidade nesse lugar? O que eu deveria fazer? Como eu posso fazer isso funcionar melhor? Entende? O porquê política é só essa parte? Claro que isso vai respingar nela também, mas é o viver nesse lugar, é se responsabilizar. Vou te dar um outro exemplo que talvez te ajude a entender. Você foi lá e escolheu uma escola para o seu filho e colocou lá. Se a escola cobra o seu filho e a escola cobra você de cobrar seu filho e você cobra a escola de dar mais conteúdo e você cobra o seu filho de fazer mais coisas, está tudo errado.
Porque as pessoas têm que estar todo mundo participando. O lugar do pai não é só de cobrar a tarefa ou cobrar que a escola seja mais rígida, mas de estar lá, tentando entender por que essa criança teve nota nisso e naquilo. Como será que eu posso ajudar a escola a entender o meu filho? Como será que essa escola pode ser melhor para o meu filho e melhor para aquela outra criança? Porque se eu não estou nem aí que a escola deixa o outro menino praticar bullying com o outro, já que com meu filho ninguém tá fazendo nada, eu não tô sendo responsável pelaquela comunidade. Então, se a gente tá dizendo que existem problemas nessa escola, e aí, gente, também não é só a escola pública que tem problema. Tem um monte de escola particular que as pessoas, que os pais não estão felizes com como aquilo acontece, mas que eles vão só no dia da reunião e que eles vão lá, escutam, obedecem e vão embora. Que eles não estão ali ativamente propondo soluções, questionando ativamente, falando: olha, mas por que você deu isso aqui? Por que significa isso aqui? Olha, por que isso aqui não? Não sei o quê, porque dessa forma e não daquela. Isso é ser responsável pelo seu filho, por essa escola e por essa comunidade. Um exemplo que eu tenho dado muito é que agora na pandemia as pessoas estão irritadas que a escola tá mandando tarefa, tá cobrando prova e tá querendo que os pais façam e sem entender em aula. Mas, gente, vocês estão ouvindo que a escola tá mandando e vocês estão obedecendo? Vocês estão crianças. Vocês não podem chegar para essa escola e falar: oi, tudo bem? Então, não funciona. Qual é a outra alternativa? O que você acha, então, da gente fazer desse outro jeito? Por que será que você não pode, então, me dizer como eu ensino? Ou qual é a prioridade para o meu filho? Ou como a gente pode fazer isso melhor? Chegar e conversar e dialogar e estar junto para resolver o problema. Não ser uma criança e aceitar o que a diretora falou porque você não tem poder, porque você não tem voz, porque agora vocês têm. E olha como isso é maior. Vamos supor que você está num barzinho e alguém tem uma fala racista. Se você está comprometido e responsável nesse lugar social, você é de alguma forma obrigado a dizer para a pessoa: olha, essa fala aí não é legal não. Não porque você acha que esse seu amigo pode ser violento com alguém. Talvez você confie plenamente nesse seu amigo. Mas porque essa fala que ele reproduz e que ele pode dizer em outros lugares, pode fazer com que alguém cometa outras falas violentas ou até atitudes violentas. Então, se cada um se responsabilizar por ir dizendo: oi, olha, ser homofóbico não é legal, oi, ser racista não pode, fala isso aí não, ó, agora a gente fala assim, toma cuidado. Aí a pessoa, mesmo que ela responda: olha, mas eu não vou fazer nada então, mas olha, essa fala em outra pessoa faz. Quando a gente olha para esse lugar, a gente para de ser assim: ah, mas isso é ser chato, ai, Camila, isso é ser implicante. Não, isso é ser responsável. Do mesmo jeito que a mãe e o pai vão ser responsáveis pela sujeira e por falar para a criança: oi, guarde seus brinquedos. Percebe? Que é outro lugar, é outra situação, mas o seu lugar como adulto responsável é o mesmo. E aí chega um ponto que eu queria trazer vocês para o debate. Eu queria muito que vocês comentassem aqui na caixa dos comentários, que eu queria saber o que mais que a gente pode ajudar. Então, eu acho que é importante você saber o que está sendo feito e não está sendo feito na sua cidade. O que são as complicações dela. Eu acho que é poder ajudar com doação de roupa, de alimento, às vezes de dinheiro, se você puder. Eu acho que é também prestar atenção nessas questões do debate político. Eu acho que é estar atentamente ouvindo e participando das conversas dos seus amigos, da sua escola. Acho também que é não ser causador dessa sujeira, né? De poder separar o seu lixo, de não jogar lixo na rua, de não causar queimada. E aí eu quero que você me conte o que mais que a gente deveria estar atento e responsável. E eu acredito muito que a gente evolui por completo. Então, não é só eu estar melhor intelectualmente, ou eu estar melhor financeiramente, ou eu estar melhor psicologicamente. Eu acho que a sociedade, todo mundo tem que evoluir junto. Porque não adianta eu estar bem e ter um monte de gente na rua e ter um monte de gente sofrendo e eu assistir isso. Isso vai me impactar de alguma forma. E eu acho que o Brasil, eu acho que o nosso país, eu acho que a nossa sociedade só vai estar melhor a hora que todo mundo se responsabilizar. A hora que a gente parar de fazer aquele comportamento de cobrar só e pensar na época de eleição e conseguir olhar para isso o tempo todo como a minha responsabilidade.
de um jeito leve, sabe? Não só na treta, no debate, no você é ruim, você é um nojo, mas de qual que é o meu lugar? Porque eu acho que aí a gente vai conseguir ter muito mais gente colocando um grãozinho de cada vez pra gente dando pequenos passos na sociedade. Então, quando eu falo aqui que o meu lugar é ajudar você a se desenvolver, a ter uma vida mais tranquila, a ter uma mente mais tranquila, eu não podia deixar de dizer que eu acho que socialmente as coisas que você vê e que você vive nesse lugar também vão te afetar e que você sim tem que sair desse lugar de criança, esse lugar imaturo e amadurecer e olhar para isso também. Não importa que você não queira e que gostaria de não ter que se envolver com isso, mas agora você cresceu e você vai ter que olhar para isso. Então, aproveitando que você vai ter que pensar sobre isso, não se esquece de comentar aqui o que mais que a gente tem que estar atento, o que mais que a gente tem que pensar. Um beijo e tchau!